Lá está por isso. Malta, nós chegámos agora ao Caramulo, perguntámos ao uma senhora se conhecia alguma coisa relacionada aos sanatórios. Ela deu-nos este livro, ela estava com um pouco de pressa. Encontramos-nos desta vez na Serra do Caramulo, a preparar-nos para mais uma investigação assombrados. Desta vez estamos a obter informações que nos possam ajudar na investigação. Fundada em 1920, a estância sanatorial do Caramulo ocupou durante mais de meio século um lugar ímpar no tratamento da tuberculose pulmonar. Quer pelo número e estatuto social dos doentes, quer pelo corpo clínico, cuja competência profissional conquistou um assinalável prestígio dentro e fora do nosso país. Todas estas informações que recolhemos, seja através deste livro, seja através das pessoas que fomos encontrando, foram de veras importantes para a investigação que se vai suceder. Depois de chegarmos à Serra do Caramulo, decidimos visitar também o museu. Já tínhamos recebido algumas informações através daquele livro, mas queríamos saber algo mais. No museu não estávamos à espera de saber nada paranormal, mas a recepcionista teve uma reação um pouco estranha para nós e até nós ficámos incomodados com a reação dela. Museu do Caramulo, onde perguntámos à mulher da recepção o que é que sabia dos sanatórios do Caramulo e qual é que foi a reação dela. Ela foi uma reação um bocado embaraçosa. Nós perguntámos se conhecia alguma história do Caramulo ou se tinha ali no museu alguma história relacionada aos 19 sanatórios do Caramulo. Ela ficou assim um bocado embaraçosa com a pergunta que nós fizemos. Ou começou a olhar para nós, disse não, assim um bocado baixinho, e depois levantou-se e virou costas. E nós tínhamos uma fila de clientes a querer comprar bilhetes atrás de nós, não havia razão para ela. Nós pensámos que a conversa tinha acabado e nós viemos embora do museu. Nós temos notado aqui ao longo das conversas que nós vamos tendo aqui com as pessoas na Serra que ainda há muito ceticismo acerca deste assunto. Pessoas acreditam, mas não querem falar para as câmaras. Olá malta, estamos aqui no pavilhão de cirurgia. Vamos investigar agora de dia para ter mais uma sessão local e ver o que é que está aqui ou não. Fazer uma primeira abordagem aqui ao local. O André vai começar por tirar aqui umas fotos aqui aos vários locais. Vamos ver onde é que conseguimos andar ou não, se é seguro. Vamos então começar a fazer a investigação de dia. Nós temos de ter atenção a alguns sons de chuva que estejam a cair ou assim, para não nos confundirmos. Temos de ter atenção a não nos distrair um pouco desses sons. Não temos a certeza se há aqui alguma atividade paranormal neste pavilhão de cirurgias. Já há aqui alguns relatos, incluindo, como falei há bocado, no fórum paranormal, há aqui alguns relatos neste pavilhão. E acaba por ser normal porque é um pavilhão onde houveram aqui muitas cirurgias. E lá está, cirurgias, sofrimento e provavelmente poderá ter havido aqui alguma morte. Nós agora vamos fazer aqui a primeira abordagem ao pavilhão cirúrgico. O André vai tirando umas fotos, nós vamos colocando aqui a GoPro e vamos ver os sítios onde conseguimos andar e não, para depois à noite sabermos e andarmos mais seguros, até para nós. Onde é que vocês querem pôr a GoPro? Aí no corredor, ali ao fundo. Sim, vamos lá ao fundo então. Neste é melhor. Aqui atrás do coisa apontar para ali, para aquela mesa.
Para aquela cadeira. Parecia um passo dali. Pá! Pois está. Foda-se. Vocês. Faz aqui com o isso. Está tudo destruído. Não, caralho. O quê? Ui. É normal, outra esqueceu-se de. Não, anda aqui. Desliga. Desliga. Agora. Ui, estou a secar sozinha. Há Foda-se. alguma entidade a interagir com. Não tem? O que é que tu viste lá para o fundo? Está lá uma cadeira. Uma cadeira? Daquelas parece tipo. Dos choques elétricos. Yeah. Quando se mata as pessoas. Porra, nos Estados Unidos. Vocês estão a sentir assim alguma coisa, algo estranho? Estão a ouvir? Opa, e às vezes parece que é passos. Há cá também ouvi vozes. Parecia. É para E estar ele estava a estava dizer a ao dizer. André também. Ele parece que ouviu uma voz ali ao fundo. Depois o André tirou-me fotos nessa parte do corredor e há uma foto que fica mais escura. Isto é o seguinte. Ou seja, o que está aqui, né? O que está aqui. Isto é a mesma foto. É. E isto está automático. O faz está automático, sempre teve, né? Ou seja, isto é a mesma foto. E aqui, todas a seguir, está tudo com flash. Vês? Mas aqui não está. Como é que um edifício destes, com tanta história, fica assim ao abandono? Está aqui alguém em cima? Vocês estão com medo de nós? O que é engraçado? Lá em baixo parece que... Eu, é a minha opinião. Lá em baixo parece que é mais pesado. Yeah. Cheguei aqui em cima parece que não... Não é assim tão pesado. E eu, tanto lá em baixo como cá em cima, não estou até agora a sentir aquele... Claro que é fascinante o que nós vimos lá em baixo, mas não é de assustar nem sentir ambiente pesado. Tendo em conta os locais onde já fomos, aqui este sanatório para já não me está a pôr assim qualquer... Está aí algum espírito connosco? Agora fica atento o que vais ouvir na GoPro. Parece ser uma voz feminina ou mais aguda. Quando eu faço a pergunta lá em cima, estamos todos no segundo andar, por isso é impossível que seja algum de nós. Tira as tuas próprias conclusões e, se perceberes o que diz, podes escrever nos comentários. Está aí algum espírito connosco? Acho que até ali aquelas pedras. É, até o pé da casa. Eu sei que estás a ouvir-nos. Podes caminhar até nós?
ouvi lá do fundo assim. E lá embaixo não há madeira. Mas vindo dali? Ah, sim, desse lado. Vocês estão aqui há muito tempo? Morreram aqui? Porque querem parar e voltar aí na investigação de noite? Pois calhar. Já conhecemos mais ou menos o local. Sim, agora já conhecemos aqui o local, já sabemos mais ou menos para onde é que conseguimos andar. Aqui, calhando, não dá assim muito jeito. Podemos andar, mas tem muita gente de noite. Lá em baixo é quase em todo o sítio que dá para andar, não é? Mas pronto, vamos tentar ver se este local é Lá em assombrado cima ou também não não. dá para andar. Quando já estávamos a sair do pavilhão de cirurgia e já tínhamos arrumado todo o material de filmagem, ouvimos os 3 passos que vinham do piso superior. Decidimos tirar da mochila o Spirit Box e tentar captar algum EVP. Agora tenta perceber tu também o que captamos. Parecem ser 2 vozes e durante 20 minutos foram estas as únicas que apareceram no aparelho Spirit Box. Está alguém lá em cima a andar? Se estiver aqui alguém, pode dar-nos um sinal. Nós fazemos investigação de paranormal. Principalmente num que havia ali em cima, que era onde faziam as operações. Exatamente, exatamente. Nós estivemos agora nesse, que é o Esse é- pavilhão de Chamavam cirurgia. a zona. Cirurgia, esse. exatamente. Zona, acho que era a zona. Esse é lá para cima, não sei se vocês sabem. Nós Sim, sim. o mesmo que a senhora está a falar, nós acabámos de sair desse sanatório, que é o pavilhão de cirurgia. Sim, esse existe, ainda existe o edifício em si. Exatamente, está um Mas está bocado... tudo abandonado. Está tudo abandonado claro, e um bocado exatamente. grande. Aí era onde faziam as operações, sim, onde tem morrido lá muita gente. Pois, Mas aí nesse naquela é o mais- altura morria muita gente, sim. Ok, obrigado. Desculpa lá Obrigado. ter como. Obrigado. Obrigado, bom fim de semana. Daí, chegaram a viver mais de 2.500 pessoas nesta região sob dolorosos tratamentos que envolviam perfurações nos pulmões com agulhas grossas e silêncio absoluto obrigatório. Nós vimos ali uma caixa de agulhas lá Sim, uma gaveta até. lá no coisa de gavetas. A cura, como era conhecida pelos doentes, consistia em permanecerem alinhados, deitados numa espécie de espreguiçadeiras, colocadas nas varandas dos agora devolutos sanatórios, a apanhar o solo e os bons ares da Serra do Caramulo. Permaneciam imóveis, em silêncio e sem a permissão para qualquer atividade, por mais simples que fosse. A falta de conhecimento fazia com que estas pequenas torturas fossem necessárias para a recuperação dos pacientes. Entretanto, começaram a aparecer os primeiros fármacos contra as enfermidades e estas unidades começaram a tornar-se obsoletas e assim como os seus métodos também. Começaram a tornar-se, os métodos começaram a ficar um pouco avançados. Pronto. O pavilhão de cirurgia foi construído como um complemento ao Sanatório Jerónimo Lacerda e hoje está à venda, como se pode ver pelas fotografias. No local ainda permanece alguma maquinaria utilizada para o diagnóstico e tratamento da doença, um edifício imponente que mantém de forma moribunda a memória de quem lá passou. É fascinante todo aquele ambiente com que uma pessoa se depara ao entrar no pavilhão de cirurgia, deparando-se mesmo com todas as situações que se terão passado lá no passado com outros pacientes. Claro que a isto associa-se histórias de espíritos e outras atividades paranormais que possam haver, nomeadamente neste pavilhão de cirurgia. Aí era onde faziam as operações, sim, onde tem morrido lá muita gente. À hora de jantar colocámos na nossa página do Facebook uma foto do pavilhão cirúrgico. Uma seguidora nossa reconheceu esse local e no dia seguinte revelou-nos
algumas situações que lá teria passado, nomeadamente com uma amiga dela. Olá, desculpem estar a chatear-vos, mas vi a foto que colocaram na página e conheço bem. É o pavilhão cirúrgico do Caramulo. Já o visitei há uns meses com um grupo de amigos e houve uma amiga minha que se sentiu muito mal depois. Nós não achámos que fossem fantasmas, nem nada do género, mas depois associámos. Ela andava a mexer em tudo e sempre na brincadeira. Há uma altura em que se começa a sentir mal disposta e tonta e tivemos de sair para fora. No dia seguinte ela começou a ganhar febre e as mãos começaram a ficar com manchas e nas costas também. Andou umas semanas assim, a passar mal. Achámos estranho porque mais ninguém se sentiu assim. Uma coisa curiosa foi que todos ouvimos alguém a correr na nossa direção por diversas vezes. Não sei se é paranormal, foi muito intensa a nossa visita. Estamos aqui num pavilhão de cirurgias, a investigação da noite. A única situação em que o nosso aparelho de eletromagnéticos piscou foi ali na parte de trás aqui do pavilhão. Está muito frio, estão 0 graus neste momento. É a investigação com temperaturas mais baixas que nós fazemos desde a primeira temporada. Nós já vimos que o andar de cima, o segundo andar, não dá para andar tão facilmente. Vamos colocar este cubo a tentar apanhar qualquer coisa. Nós ouvimos muitos passos lá de cima, mas claro, não associamos nada para já ao paranormal. São passos sons muito pesados que nos levam a crer que são passos. O Chico vai andar numa divisão da parte inferior do pavilhão do lado direito ou do lado esquerdo e o André do outro lado, em lados diferentes. Vamos começar a investigação por analisar perspectivas diferentes, lados diferentes. Eu vou começar cá fora, o Chico de um lado, o André do outro, esta câmara no andar de cima e vamos lá para dentro. Eu neste caso fico cá fora, mas vamos começar isto porque está muito frio. Mesmo a sério, pessoal, está muito frio na Serra do Caramulo. E o que é que esconde o pavilhão de cirurgia? O que é que eu estava a lembrar? Nós lemos há pouco que os primeiros tratamentos que eles faziam eram nas varandas. Ou seja, apanhar aqui o sol, o ar puro aqui da Serra do Caramulo. Será que muitos deles não terão morrido ali entre o tratamento? Pronto, porque não era uma coisa eficaz, porque depois até lá diz mesmo que depois, com o tempo, viram que aquilo não era 100% eficaz e que fizeram outros, evoluíram, pronto. Será que nas varandas? Eu também não sei se era aqui ou se era lá atrás, porque aquilo lá atrás e o aparelho pescou, aquilo podia servir como pátio e ficavam lá a ganhar ali. Porque estavam lá na boa, estás a ver? Exatamente, tipo o ar puro e caralho, pronto. Porque era isso que nós lemos há pouco, que era um dos primeiros tratamentos a ser feitos. Depois é que foi evoluído com o tempo. Está aqui alguém que faleceu aqui neste pavilhão, que queira vir ter connosco, contar-nos a vossa história. Podemos de alguma forma ajudar-vos. Se calhar era no pátio. Sabemos que até agora ele direciona lá atrás. Pronto, fazemos então o seguinte, né? É como tínhamos dito ao início.
Alguma entidade se encontrar aqui comigo? Se tiver aqui alguma entidade, comunique comigo. Que bata na parede. Faça algum som para eu sentir ele para ouvir. Está alguém aqui comigo? Se alguém me quiser deixar uma mensagem para algum ente querido, pode fazê-lo. O quê? Lá de fora, mostrou-me. Opa, por acaso não. Neste momento encontramos-nos os três separados a investigar o pavilhão. Eu encontro-me lá fora, enquanto o Chico e o André encontram-se em lados opostos do pavilhão. O Chico ouve uma pancada, mas o André não ouve, e essa pancada também não fica registado em nenhuma câmara. Na câmara de Night Vision do André parece ouvir-se uma voz, e nesse preciso momento na câmara do Chico, ao fundo do corredor, parece, nos azulejos, parecer lá uma sombra. Dá sempre a tua opinião e indica-nos o que possa ser ou não. Não associamos a nada paranormal, mas que fica estranho, fica. Quando o Chico se dirige cá para fora para vir ter comigo, reparas que na gravação dá para ver o André do outro lado oposto do pavilhão, por isso a sombra é impossível ter sido a dele. Onde é? Tu ouviste? Lá de fora, um estrondo. É? Que? Olha, a câmera foi abaixo. E não sei se ficou gravado, se isto gravou como imagem. Isto começou a pescar muito e eu perguntei se podia interagir. Opa, eu estou todo arrepiado, meu. Eu já não estava habituado a isto. Eu perguntei se podia interagir aqui comigo, se me podia tocar na minha mão. A bateria deu logo aqui sinal azul, que já não tinha mais bateria. Apagou-se a câmera, nós já não temos esta câmera. Opa, fiquei todo borrado mesmo, eu estou a falar mesmo de coração, estou mesmo a jurar. Nós ouvimos um som. Eu ouvi tipo um barulho, eu até perguntei ao André. Ele ouviu tipo lá ficar fora um barulho. Foda-se, opá, a sério, eu estou mesmo. E isto começou a dar aos poucos.
por acaso não ouvi. E eu comecei a Do interagir. lado de fora, no lado onde vocês estavam há bocado. Assim, do lado do pátio. Eu comecei a interagir, opá, fiquei todo arrepiado, o corpo todo arrepiado. Desde que começou a ir para o laranja e a câmera, opá, espero bem que tenha gravado, pronto, gravado até esse momento. Começou a coisar até o laranja, quando eu vou ouvir a câmera está a dar coisitos azuis, o ecrã está a dar coisitos azuis, depois aparece aqui bateria fraca. Pronto, e depois já, opá, isto foi carregado, né? Nós começámos agora a gravar com esta câmera, nós temos gravado com essa que estás aí e começámos agora também a gravar com essa e com esta aqui. Eu já não estava habituado a isso, eu estou mesmo todo borrado. Não dá para ligar essa câmera? Não dá, já não dá, olha aí, espera aí. Não, aliás, ela liga logo quando está aberta. Está bem. Pode ligar, mas está agora a bateria. Olha, a bateria cheia! Oh não. Ai, opá, eu juro, meu! Olha, Então- bateria então cheia! mete- Bateria cheia! Também vai ver o vídeo. Vê o vídeo já. Foi mais ou menos nesta zona onde eu agora estou a passar que o aparelho deu sinal. Está aqui alguém comigo? Olha, olha. Epá, não sei se estão a ouvir. Está aqui alguém comigo? Pode aproximar-se de mim? Podes-te aproximar? Não tenhas medo. Ih, parou de Estás a ver? gravar. Depois começou. Opá, juro, meu, juro, parou de gravar, meu. Opá, foda-se. Eu curtia ter uma uma de cabeça. gravar GoPro, tudo. já, Porque isto já. apareceu aqui, low battery. Opá, eu vou E tentar. agora está cheia. Foda-se. Ai, o quê? Vai da fixe. Agora estou a falar sério, eu não estou mesmo a mentir, meu. Não, a Não cena, estou mesmo a mentir. não, porque ele ouviu Está bem, um mas ficava. estrondo. Hã? Ele ouviu um estrondo. Eu ouvi tipo um barulho. Sim, mas ficava uma. Sei lá, um gajo tem sempre aquela coisa que as pessoas não, Yeah. que estão a ver. Claro, claro. Não acredito, mas eu, opá, é nestes momentos que eu curtia ter uma câmera aqui. Yeah, A gravar para para ver. as pessoas verem o que é que eu vi no visor, apareceu aqui, low battery. Mas é bué Depois estranho. começou no laranja, aquela merda ali a pescar, opá, e depois eu já vim aqui, caraca, quando cheguei aqui já comecei logo a chamar-vos. Se estiveres aqui connosco, podes dizer-nos o teu nome. Junta-te aqui a nós e diz-nos o teu nome, por favor. Chega ao pé de nós. Podes-te aproximar de nós? Pode-te ouvir uma coisa. Olha, foi abaixo. Olha, eu apanhei. Apanhaste? Apanhei. Foi abaixo. Eu estou a gravar, estou a gravar. E está a bateria cheia, estás a ver? É só aqui ela descarrega toda. Mas apanhaste mesmo, não apanhaste? Olha, estava a gravar tudo. Ok. Estava a gravar tudo. Mas e há bocado também vimos que Olha, liga estava- agora, tenta ligar agora. É Calma. isso que eu ia fazer. Oh, e agora está a metade. Está a metade. Está a metade, tem um pau. Chega ao pé de... Antes de dizer chega ao pé de nós, olha. Chega ao pé de nós. Não sei, Yeah. não sei O quê? Yeah. Ouço qualquer coisa. E estávamos todos calados. Olha, ouve aí. Antes do chega ao pé de nós. Antes, mas é antes de dizer, ó. Ya, E ouve-se Chega aqui. ao pé de nós. ya. E eu mesmo eu tipo ao fundo, estás a ver? Parece que alguém está tipo a gritar Estás contigo. a ver? Está a dar resultado. Junta-te aqui a nós e diz-nos o teu nome, por favor. Chega ao pé de nós. Isto agora estava aqui a pescar. Olha aqui. E eu apanhei agora. Espera, espera. Ya, estou a apanhar. Ih, Chico, queres gravar mais uma vez? Uma sessão? olha aí, está a buscar bué. Queremos ajudar-te. Podes dizer-nos o teu nome? O meu nome é Hugo. Qual é o teu nome? Fala para nós. Nós conseguimos ouvir-te. E quando a gente faz uma sessão de EVP e tentamos comunicar com ele, o aparelho deixa pescar, ou seja, dá a entender que ele afasta-se de nós. Ya. Estás a ver? E a voz que ouvimos ali na primeira sessão foi uma voz assim mais distante. É. E não está aqui, pronto, isto está aqui ao meio do nada. E quem conhece este sanatório, este pavilhão, sabe que isto aqui é no meio do nada. Não Sim, está aqui sim, ninguém. não sei. Mas lá está, é engraçado, porque será que só tem energia para comunicar através de um.
Ui, agora foi bué. Queríamos ajudar-te. Olha aí, olha. O teu nome? O meu nome é Hugo. Qual é o teu nome? Estás a dizer que é interessante que a maior atividade que nós estamos a apanhar é cá fora e relembro que estavas a explicar um bocado aquela coisa do tratamento. Eles provavelmente passariam mais tempo cá fora, porque isto é cirurgias, pronto, era mais ali focado, era mais ok, vais à faca e eles fazem cirurgia, pronto. Mas cá fora eles passavam mais tempo, ou seja, a energia das pessoas, né, provavelmente está custada mais cá fora. O Chico neste momento vai fazer a missão a solo, enquanto eu e o André vamos ficar pelo pátio. Até agora não me desculpem, não? Estamos a voltar ao mesmo local ao bocado, a ver se pisca. Pode chegar. Olha aí, olha aí. Olha. Pode chegar-te ao pé de nós. Ih, ouviste? Yeah. E agora não está a vir nenhum. Porra! E fala dentro. Não foi? Ele há pouco andava aqui, porque dava para ver aqui em cima. Espera aí que eu tenho que ligar, estou mesmo um caralho. Ele há pouco andava aqui, porque dava para ver as lanternas. Mas eu só fui mesmo bué da perto, meu. Yeah. Dava para ver a luz dele. Não é que foi foi uma pancada. E estava a pescar. Porra! Será que ele está bem? Eu não uso nada. Até agora não disse nada. Olha aí, olha aí. Então? Vocês fizeram Foste- algum barulho? Nós não, nós também ouvimos Yeah. a pancada de zona. Opa, mas uma pancada zona do caralho, pensei que tivessem sido vocês. Não, nós por acaso até ficámos. E estava a pescar. E nós ouvimos tipo lá de dentro. Espera aí. Estás a gravar? Estou, mas isto nem dá para vos ver. O som nós parecia vir deste lado. Estás a gravar, André? Estou. Está a gravar. O som nós parecia vir deste lado. Parecia vir desta divisão. Mas a mim foi lá ao fundo, ao pé da cadeira. Mas. Fónix. Aquela divisão da cadeira. Yeah. Que eu fui e estava aí por aquele becozinho, pela aquela... Mas tu ficou captado pela câmara? Ficou, o som ficou captado. Pô, pois, até essa daqui ouviu Sim, o mas caralho. eu não estou a dizer isso. Eu estou a dizer, não apanhaste ao longe. Não... Já não ouviste nada assim. Só ouviste mesmo? Só ouvi. Foda-se. Mas agora, fiquei e pensei que tivessem sido vocês. Não, nós temos estado aqui, olha aí, a pescar outra vez. É. Pronto, isto aqui tem dado as mesmas sensações de há bocado. E nada de novo. Não, até agora aqui nada de novo. Até agora é mais do. Só que lá está, foi alto uma caraças, pá. Se tiver aqui alguém que comunique comigo, que responda. Deixa eu lá ver se for. Se foram eles. Se tiver aqui alguém, comunique comigo. Responda. Ainda temos a outra câmara lá em cima a gravar. Pois temos. Pode ter captado o som também. Aquilo, o microfone não é grande coisa. Mas já passa, a captura é fixe. Mas pode ter Já está há algum tempo. Já está desde o começo da investigação. Nós estávamos para o carro e tudo e... Yeah. Lá foi bem desta vez. Vamos iniciar a operação. Aí não gozo. Epá, esta cena é. Cara. Vai ser bem aqui. Fónix. Estás a dar a mesma sensação que aquelas cadeiras elétricas, mano. Yeah. Morreu alguém nesta cadeira? Vamos lá. Eu digo, eu estou bem ansioso para ver essa gravação e a da outra da câmara que está lá em cima também. Yeah. Nós já temos algumas provas
e mais vamos ver na edição. Yeah. Mas já temos algumas provas de que existe aqui alguma coisa. Que não sabemos bem o que é. Exatamente. Mas... Eu vi uma merda a passar lá ao fundo. Será que és tu? Não sei se és tu. Ouvi uma mulher a falar. Juro. Está aí alguém ao fundo? Já é a segunda vez nesta investigação que eu estou a ouvir que eu ouvi uma mulher. Está aí alguém ao fundo? Vamos passar então essas gravações para o portátil. Buscar se calhar a outra câmara, certo? Yeah. Não, foi. Buscar se calhar as gravações. Pode ter sido uma merda destas, não? Agora estava aqui a ver. Mas isso... Caralho, isso para mexer vai lá vai. Não, isso não, esquece. Não. Pronto, nós encontramos aqui muita... Cuidado. Até agora a atividade aqui muito mais cá fora do que lá dentro. Lá dentro sentimos muitas coisas, mas o aparelho até agora não respondeu. Sim. Lá está, é como estávamos a dizer no início e, opá, de certa forma acho que foi uma das melhores análises que nós fizemos até agora, porque a cena de compreendermos como é que eles se curavam, não é? Ou seja, uma pessoa que tem aquela doença tem que é a luz do sol, é andar por aqui e este local é cheio de vegetação, ou seja, ajuda. Ajuda-nos também a perceber a investigação que estamos aqui a fazer. Exatamente. E os resultados que estamos a ter. Ou seja, nós compreendemos muito de certa forma porque é que há mais atividade cá fora, atividade, energia, do que lá dentro. Porque as pessoas, a maior parte das pessoas certamente passariam mais tempo aqui do que lá dentro. De certa forma, lá dentro, e isto agora pode parecer um bocado mal, mas lá dentro se calhar era tipo uma espécie de inferno para eles, porque eles já sabiam que estavam ali num espaço confinado, onde seriam sujeitos a muitas cirurgias. Cá fora era um espaço onde eles podiam andar livremente, né? A receber o ar porque precisavam tanto e a luz. Isto agora desfocou bastante. Isso é muito bom. Ou seja, ajuda-nos a perceber um bocado mais a investigação que estamos a fazer. Se tiver aqui alguém que comunique comigo, me responda. Até agora? Ih, mas foi a coisa lá. Espera aí. O meu está nítido. Vocês não repararam em nada? Eu não? Foi isso que nós vimos lá fora, do caralho. Pá, já vi para aí este vídeo, para aí, sei lá, umas 5 ou 6 vezes. E reparem na cadeira. Assim. Aqui, ver a cadeira. Isso é antes, não é? Yeah. Deixa um bocadinho mais para trás. Estás a ver como é que a cadeira está? Tem aqui um coisito para este aqui, mas está aqui normal. E este está assim meio... Na diagonal? Na diagonal. Sim. Ok. Repara como ela fica... Foi essa merda, mexeu. Yeah. Repara como é que ela fica quando este passa. Cuidado aí, quer ver? Ih, a sério, foda. Completamente para baixo. Oi. E sabes o que é que tinha sido brutal? Aquela câmara que nós tivemos a gravar de dia, se tivéssemos posto de noite no cubo, e a ver se apanhava lá, meu. Depois de analisarmos este vídeo em que nos mostra que a pancada veio da cadeira, podemos tirar poucas conclusões, porque temos sempre de considerar que é uma cadeira muito velha e antiga. E sabemos muito bem que uma boa investigação gera sempre por nunca ligarmos tudo ao paranormal. E sabemos perfeitamente que neste caso o mais certo é a cadeira ter movimentado sozinha devido ao seu estado velho e antigo.